Pensa comigo, a gente se mete numas confusões, nos assuntos que a gente não teria que se meter. Mas por que a gente se mete? A gente acaba se metendo porque a gente acaba tomando partido de alguém. Mas vamos parar para analisar que se a gente for olhar friamente o que está acontecendo, tem sempre 3 histórias. Tem a história de quem está te contando, tem a história da outra pessoa que faz parte dessa história que você está ouvindo, e tem a terceira história, que é a verdadeira, que você nunca vai saber o que está acontecendo. O problema é que quando a gente escuta, geralmente a gente acaba tomando partido já de quem a gente está ouvindo. Mas será que na maioria das vezes isso é verdade? Aquela história que a gente está ouvindo é a história que realmente aconteceu? Que a gente tem que levar ela a ferro e fogo? Porque eu vou te dizer que eu já participei de alguns problemas que eu ouvi a primeira versão e eu tive a minha análise daquilo que eu estava ouvindo, daquela realidade que a pessoa estava me passando, e depois por conhecer as 2 pessoas, eu comecei a ouvir a outra história também. E a outra história era bem diferente da primeira. E eu acabei dando razão para a segunda história que eu ouvi também. Só que no meio desse caminho, como era um grupo de pessoas conhecidas, eu fiquei sabendo outra história. Então, eu comecei a entender que a primeira podia não ser verdadeira, a segunda poderia também não ser verdadeira, porque acho que cada um sempre que conta uma história, conta uma versão, vai contar puxando pro lado da pessoa. E naquela roda de amigos, fora dos 2 que me contaram a história, eu acabei ouvindo uma história que eu falei, pode ser que nenhuma das 2 histórias seja a verdadeira. A terceira história é a verdadeira, só que essa a gente nunca vai ficar sabendo. A partir daí eu comecei a não querer mais me meter em história das pessoas. Eu cheguei ao simples fato de hoje, quando alguém vem me contar uma história de pessoas que são conhecidas, que eu conheço tanto um lado quanto o outro, eu prefiro dizer para a pessoa, falar assim, olha, desculpa, eu não quero saber. Porque eu já corto, entendeu? Porque eu não posso tomar partido de uma pessoa se o problema não foi meu. Eu não posso tomar o partido da outra para brigar com essa, porque no final da história você acaba tomando partido de um lugar e depois eles ficam bem, ficam amigos e você que fica mal. E já aconteceu comigo isso várias vezes, já perdi amigos, amizades por causa disso, porque eu tomei o partido na época e depois eles se entendem e não era bem assim e eu acabei defendendo e não era para rolar. Então isso é uma coisa que eu gosto hoje de fazer, educadamente cortar as pessoas e falar que eu não quero saber do assunto. Porque o assunto ele não me interessa, eu não quero saber, eu não vou ser o policial do mundo, eu não sou o policial do mundo de resolver tudo, então isso não me interessa. Mas é um ponto muito interessante de se trabalhar. Você não quer ser inimigo de ninguém. Você apenas quer ter a sua ideia, a sua vontade preservada, a sua opinião preservada, vamos dizer assim. Eu não vou brigar com fulano, vou brigar com ciclano, e o problema é deles. E isso, na maioria das vezes, acontece, porque acho que a pessoa, ela não se incomoda no momento de brigar, ela parece que quer que você fique do lado dela, e quer que todo mundo fique do lado dela e todo mundo vire as costas para outra pessoa. E isso não é difícil de acontecer. Para falar a verdade, é quase normal de acontecer. Não é que seja certo, mas é muito normal de acontecer. Então, quando a gente começa a trabalhar isso de não querer mais saber do problema dos outros, a gente acaba se blindando e tá tudo certo. Então você não gosta de conversar com as pessoas? Não é que eu não gosto de conversar com as pessoas. Quando eu tô conversando de vários assuntos e a pessoa tá chateada, ou ela me conta que aconteceu algum problema com ela, e eu não conheço a outra pessoa da história, eu ouço e dou minha opinião, ok, tudo bem. Ou se não for nada muito sério, muito grave, foi só uma discussão ali, um amigo quer desabafar, eu também não me importo de dar alguma opinião de fora. Mas quando o assunto é muito sério e o negócio toma uma proporção maior, eu prefiro não me meter. Porque já não é uma briguinha de bar, entendeu? Acho que é uma briga já muito maior, muito mais pesada, num grau muito mais elevado que eu não vou resolver. E assim, eu consegui preservar muitas amizades na minha vida quando eu realmente
passei a não me meter mais em briga de cachorro grande, vamos falar assim. E eu entendi que não é questão de ter medo ou questão de... Simplesmente eu não quero. Acabou, é uma decisão minha. Eu não permito mais que pessoas tragam problemas para mim que não são meus. Eu já tenho os meus problemas na minha vida que eu consigo resolver. Outro com mais dificuldade, outro com menos dificuldade, mas eu resolvo. Eu não tenho que receber problema dos outros. Ser um conselheiro e dar uma sugestão, ok. Mas ser o juiz, tomar partido, isso não é bom para ninguém. Eu não podia deixar de registrar isso, porque isso foi uma parte muito importante da minha vida, de me blindar em relação a isso. E sempre que eu posso, esse é o único conselho que eu dou para as pessoas próximas de mim. Não se mete. Deixa eles resolver. É a melhor coisa que você faz. Não se mete. E fica registrado aqui, para mim, para qualquer pessoa que assistir esse vídeo. Não se meta no problema dos outros. Já chega os que a gente tem normalmente na vida. Não precisa. Se você não quer ser o policial do mundo de tentar resolver tudo, não se meta no problema dos outros. É isso aí. Hoje meu pensamento nesse registro aqui foi muito rápido, mas eu acho que ele é muito importante a longo prazo. Ok?